Olá, boa noite. Estamos agora ao vivo em mais uma live da Quinta de Luz. Esperar um pouco para as pessoas irem entrando. Boa noite, gente. Que bom revê-los aqui. Boa noite, Júlia, Julinha, minha amiga, que me auxilia aqui da casa dela nas lives. Por favor, Júlia, vê se tá tudo ok. Manuelita, que saudade. Como vai você? Tá tudo ok, Julinha, com o som, com a com o foco da imagem, a centralização aqui do celular. Tudo certo. Alguém respondeu aí, muito bem. Joia. Muito obrigado, Vânia. Sejam todos bem-vindos. Todos, todas e todes. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos caminhar, não é, na nossa live de hoje, o nosso encontro das quintas-feiras. Toda quinta, pelo menos até aí véspera de Natal, permanece assim. Nós que fazemos parte da dirigência, estamos aqui toda quinta às 20 horas, trocando, não é, batendo um papo, trocando ideia a respeito de espiritismo. Tem sido assim desde abril de 2020 e provavelmente alguma mudança só ocorra no ano que vem. Então a gente tem recebido, como sempre, e deve receber, e é nossa obrigação responder, a pergunta que não quer calar, né? Quando é que a casa volta a funcionar na fisicalidade? A casa nunca deixou de funcionar, né? No que tange o auxílio dos espíritos, né? Dos nossos amigos, dos nossos benfeitores espirituais a nós. Mas com a chegada, né, da pandemia, que nos surpreendeu aí tendo que fechar a casa na fisicalidade, aí todo o suporte de informação de como a espiritualidade estaria próximo de nós, cuidando, tratando, informando, foi modificado, né, para o ambiente virtual. Então, continua valendo, tá, gente? A ideia de ir lá no site da Quinta de Luz, tem lá um espaçozinho do Fale Conosco, aquilo é um e-mail que chega pra gente, chega no e-mail particular da Quinta de Luz, onde 3 ou 4 pessoas só que têm acesso, até menos que isso, umas 2 ou 3. E ali você coloca o seu pedido de tratamento, tá? O seu pedido de tratamento. Eu já coloquei, eu preciso renovar. Se você tiver num novo momento, se você tiver mais alguma nova informação que você não tenha citado lá na mensagem anterior que mandou, pode. Se tiver vontade de fazer, pode renovar seu pedido. Estamos aqui para isso. E ali a espiritualidade toma ciência daquilo que você está volitando, né? Nos enviando através de sua vontade. E aí acontece o tratamento, que pode muito bem ser favorecido pela dinâmica que você pode empreender na sua casa.
com o Evangelho no lar e a água fluidificada. Informação sobre isso tudo, Evangelho no lar, água fluidificada, tratamento à distância, está lá no nosso site, blog, Instagram. Tá? Então vocês podem encontrar lá essas informações. Então, quanto à pergunta, quando nós voltamos ao atendimento na fisicalidade, a expectativa diante de uma análise, de uma avaliação atual, é que no ano que vem a gente possa fazer isso. Tá? Voltar aos atendimentos na casa, na fisicalidade. Entendam, partindo de uma avaliação do presente. Alguma modificação de intensidade, digamos, que da pandemia, de contágios, isso pode ocorrer, pode, a gente tem que ficar ligado, porque a pandemia não acabou, embora haja um comportamento meio que de massa, achando que sim, não acabou. A gente tem localidades, alguns estados, tá? Onde a gente tem ali municípios que está bem grave a questão da pandemia. Não vamos entrar nesses detalhes agora, não sei porque não tem sido divulgado, tá? Mas tá, cidades do sertão, tá? De outros estados, tá bem chamando a atenção o número de internamentos e diagnósticos. Então a gente tem que se comportar de maneira tal e, né, no nosso interior, buscar essa resiliência, essa resistência e se manter atento à ideia, ao aviso de que ainda não acabou. Porém, voltando aí ao aviso sobre a casa, no que tange uma avaliação atual, nós aí temos a perspectiva de um retorno no ano que vem. Aí o mês do ano que vem eu não saberia dizer, certo? Por enquanto não voltamos fisicamente a nos encontrar, nos encontraremos por aqui nas quintas-feiras. E aí, ao vivo, né? Mas em todo o material que a gente divulga no Instagram, no site, no blog, no YouTube, a gente tá junto também, falando sobre espiritismo. Vivemos um tempo de informação, então a gente tem que ir atrás dessa informação. E é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui hoje. Muito bem, gente. Olha, eu vou apresentar um livrinho a vocês. Alguém pode ser que conheça, mas eu tô tendo o prazer de ler. É esse aqui, ó. A Vida de Jesus. Não tem o artigo A, não. É só Vida de Jesus. Ernest Renan. Segundo Divaldo Franco, aí que é um divulgador do espiritismo, não é? Um palestrante espírita, autor extremamente conhecido, e ultimamente vem fazendo um trabalho, né, na pandemia, vem fazendo um trabalho fantástico de divulgação do espiritismo, de lançamento de novas obras psicografadas, enfim, o nosso, digamos que o nosso símbolo, né? Voltado para a questão de pessoas que divulgam o espiritismo hoje. O Ernest Renan, esse livro, Vida de Jesus, vou mostrar de novo, entrou mais gente aí. Ele é, depois da codificação espírita, o primeiro livro que deveríamos ler, depois das obras fundamentais da codificação espírita. E aí, como é de praxe, a gente fazer um momento reflexivo de oração no início das nossas lives,
Eu vou ler aqui um textozinho que tem na contracapa do livro do Ernest Renan. Vê só. O nome do livro, Vida de Jesus. Nasceu e cresceu numa obscura e desimportante cidade de uma pequena província politicamente dominada. Trabalhou como simples carpinteiro até os 30 anos de idade. Por 3 anos, divulgou a verdade. Nunca escreveu um livro, não teve um lar, nunca frequentou uma universidade, nunca viajou mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Morreu pregado em uma cruz. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da cultura humana. Todos os exércitos que já desfilaram por este mundo, todas as frotas que já singraram os mares, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os monarcas que já reinaram, todos juntos, não influíram tão poderosamente a vida da humanidade como este personagem imortal. O livro que o leitor tem nas mãos conta a verdadeira história deste homem. Lê-lo é um dever cultural e religioso. Então, de novo, Ernest Renan, Vida de Jesus. É um livro esgotado. Você consegue em sebo virtual ou PDF na internet. Muito bem. Então aí, Ernest Renan já dá o pontapé inicial no nosso papo de hoje. Então, gente, como eu estava falando, desde o início da pandemia, né, já no mês de abril, nós transferimos aí todo a atenção que a Quinta de Luz possa dar a vocês, né, a quem procura a casa, a quem se interessa pelo espiritismo, nós transferimos esse trabalho para a internet, para os meios de divulgação que nós avaliamos pertinente, o que se apresentou a nós na internet. Tem sido muito gratificante manter essa chama acesa, apesar de tantos desafios, né, que nós estamos passando e juntos esse tempo tão diferente. Encarnar nesse plano hoje, ou seja, encarnar nesse plano terreno, estar encarnado ou estarmos encarnados no momento histórico atual é muito importante. O planeta realmente ele passa por uma grande modificação. Tem literatura para se entender isso, a gente pode discutir um pouco depois, podem mandar suas perguntas, tá? Então, o planeta realmente, a Terra, no que tange a sua psicosfera, né? O seu corpo energético, ele passa por uma grande modificação. E nós que estamos encarnados hoje nesse plano terreno, no dito momento histórico atual, nós temos uma missão, que é participar dessa transição. Uma transição histórica, uma transição energética espiritual, ela não vai se dar de uma hora para outra. Não é assim que se compõe a história. Ela se compõe de período, tá? Então, muitas vezes a gente encontra uma literatura ou outra que traga datas específicas, né? Muito embora isso deva ser considerado, mas a própria espiritualidade
ela considera a ciência. Então ela olha para a nossa evolução como uma evolução enquanto seres que habitamos esse planeta, encarnando e desencarnando e reencarnando consecutivamente, sucessivas vidas. A forma que nós temos de olhar para esse contexto é através da ciência. O Espiritismo não nega a ciência. Muito pelo contrário. Ele é uma ciência. Ele não é uma religião. Então, o movimento científico, se a gente olha, aliás, num contexto científico, se a gente olha a evolução com a ótica, pondo a lente do espiritismo, a gente fala de uma evolução de transição planetária, não é isso? Mas pondo ainda sobrepondo, não retirando a lente anterior, mas sobrepondo com a lente da ciência, a gente fala de um período histórico. Então, estarmos encarnados neste momento histórico atual, tá? Compõe participar de um período da nossa história que confere uma grande mudança a nós todos enquanto seres terrenos. Para toda mudança tem que ter crise. Infelizmente, nós nos configuramos assim. Grandes crises precedem grandes mudanças. E nós vivemos esse movimento hoje. O Espiritismo, como eu falei, lançando esse olhar enquanto ciência, então o Espiritismo é uma ciência que tem suas bases na filosofia. E as consequências religiosas, porque ele vai falar do ser eterno, digamos assim, e crístico. Então, olhando com a lente, né, da ciência espírita, e é interessante que nós façamos sempre essa congruência, tá? Porque um não nega o outro. O Espiritismo não nega a ciência, e sim ele é. Vou repetir diversas vezes que isso tem que entrar na cachola. Nós consideramos o quê? Que até tem o tema da palestra, né? A Gênese, mas quando a gente fala Gênese, é Gênese de origem, não é somente a Gênese bíblica. Então, ao longo da nossa história, a nossa evolução no que tange códigos médicos da medicina, da saúde, códigos das leis civis, códigos das ciências, da agricultura, da manutenção e produção dos alimentos. Eles vieram, tá? Sempre tiveram suas bases em aspectos religiosos. Então, os primeiros códigos a reger a humanidade, eles foram criados, moldados com bases religiosas. Por que isso acontecia? Por que bases religiosas para se falar de algo que hoje é tão diversificado, né? Ocupando diversos campos da ciência? Porque não era contestado. Como não se havia uma evolução científica a ponto de explicar e comprovar de forma pormenorizada aquilo que se estava afirmando, então, ao você atribuir a uma divindade a criação de determinado aspecto do objeto que estava sendo observado, ao você atribuir à divindade
e colocar ali que não deve ser contestado, porque aquela é uma realidade absoluta, então não se corria o risco de a população, a humanidade, não seguir aquelas regras. Como vivíamos, se consideramos, né? Retrocedemos aí o quanto pudermos na história da humanidade, depois da escrita, obviamente, de desenvolver suas ferramentas de caça, de beneficiamento dos alimentos, né? Estou falando disso, que aí vão surgindo os códigos, vai se desenvolvendo e o que rege a sociedade, as leis, a manutenção da vida. Então, como eu disse, se atribui a uma divindade, não poderia ser contestado. Logo, daí nasce a religião que não é contestada, ela se torna crença. Não pode ser. E quanto mais retrocedemos, como eu estava dizendo, mais a mão de ferro isso era cobrado. Qualquer coisa que pudesse desviar desse foco. Né? Então a gente tem, por exemplo, na nossa história contemporânea, na nossa história ocidental, quero dizer, a Idade Média, né? Que é muito bem estudada por nós e conhecida, onde uma instituição religiosa politicamente domina, não é, a Europa, e qualquer tipo de julgamento que seja pensar diferente daquilo que é colocado pela religião é cobrado com a vida. Né? O indivíduo, quantas pessoas não foram condenadas à morte. Então, e com o passar do tempo, por isso que a gente tem, se a gente lança esse olhar para esse período da história, né, a gente tem as pesquisas, grandes descobertas, avanços científicos, sempre atrelados à igreja. Com o passar do tempo, principalmente ali, né, quando rompe a questão de religião e ciência lá com o iluminismo, então grandes avanços científicos aconteceram. Né? A gente vive hoje a era da informação, e essa informação de toda sorte que acontece, né, que vem de todos os lugares, afirmativas hoje que a gente conhece como fake news, não é isso? De quantas fontes não vêm essas informações que não são verdadeiras? E o que é que afirma? E o que é que comprova, aliás, a veracidade de uma informação que chega para a gente? A ligação que ela possa ter com a ciência. Então, lá no iluminismo, quando é criada a academia, né? Essa ideia da universidade ser a academia que cuida desse avanço científico, quando é criada, que rompe-se com as universidades que têm ligação com a igreja, e é criada a academia, tá? Onde a ciência e o positivismo, né? A ciência é o Deus, aí eis que surge os estudos, os fenômenos espíritas. A gente já falou diversas vezes sobre isso e vai continuar falando, gente, porque remeter à história, à codificação, ao que a gente precisa estudar inicialmente é fundamental. Digamos que aí com o tempo a gente já está, né? Já está pincelando, se vocês vão nas lives dos colegas, em alguma coisa que trago também, já tem muita coisa já sendo trazida da fenomenologia, dos avanços, de pensamentos mais de vanguarda, mas a gente tem que ir também naquilo, não pode perder, não pode tirar o pé do chão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais adiante aqui na live. Então, lá, naquele momento, eis que surgem os fenômenos espíritas. A gente está estudando junto com os médiuns na terça-feira, uma amiga, uma grande trabalhadora e amiga chamada Denise, ela trouxe para a gente a fenomenologia.
E aí, dentre esse estudo fenomenológico, tá? A fenomenologia espírita. Eis que surge o fenômeno. Aquilo que se apresenta e você não tem a capacidade de afirmar nada sobre ele. E qualquer julgamento, ele provavelmente sairá como fake news, porque o fenômeno, ele é um fenômeno. Ele só pode ser observado e nada mais. Então não tinha como se contestar, não tinha como a ciência negar isso não existe. E aí o Kardec, como um cientista, se propõe a observar aquele fenômeno. Com o olhar de cientista, pronto para formatar um método de estudo, e em nenhum momento, no início dos estudos dele, ele achou que fosse aqueles fenômenos fossem atributos de consciências desencarnadas. Ele foi apenas estudar. Tem uma afirmativa dele na Revista Espírita, do próprio Kardec, né, que é o trabalho dele mesmo. As revistas espíritas é um trabalho do próprio Kardec, são as conclusões dele sobre o espiritismo. Um trabalho fantástico, vocês têm que conhecer. 11 anos de publicação científica. Revistas espíritas. Vamos lá. Então, o Kardec vai lá com aquele olhar de experimental, e aí ele tem uma resposta dos espíritos quando ele pergunta quem promove esses barulhos, essas pancadas, ou faz as mesas girarem. E aí eles respondem, nós. E o Kardec pergunta, e quem são vocês? A resposta, as almas dos seres, as almas dos homens que viveram na Terra. Nessa hora ele deve ter se arrepiado todinho, né? Já pensou? Então, ao obter essa resposta, aí sim o Kardec toma consciência que estava em intercomunicação com seres não habitando o corpo físico. E aí o Espiritismo toma todo o seu arranjo científico, que é o que o difere das outras religiões. Quando eu falo das outras, não que o Espiritismo seja religião, mas porque as religiões também têm esse cunho inspirado, onde alguém recebeu uma inspiração, alguém teve uma visão, alguém teve uma comunicação ou um momento de um tipo de transe que a partir dali nasce algum código religioso que faz com que isso ganhe corpo e se torne uma religião institucionalizada. Não é isso? Só que o que é que difere o espiritismo das religiões? O fato de ele ser uma doutrina científica, a ciência implícita nele. E a ciência é o seu braço evolutivo, é o que garante com que o espiritismo evolua sempre. Aí tem um livrinho que é justamente toda essa conexão do espiritismo com a ciência. Ele está bem aqui. É a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. Aí da Gênese é importante que os interessados, né, em aprofundar o estudo, eles vão atrás da
edição da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, porque é a Gênese fiel à primeira edição. Aí a gente tem live que fala sobre isso, o porquê ir lá, né? Na Gênese original. Ele tem aqui, ó, obra original. Porque para quem quiser aprofundar os estudos espíritas, tá? No seu corpo não tem nenhuma modificação, mas para quem for aprofundar, aí a Gênese a partir da quarta edição, da quinta edição, já com o Kardec desencarnado, isso não era legal ser feito. Houve um grupo ali de uma sociedade espírita de Paris que modificou alguns textos, tá? Isso não modifica a ideia do que a Gênese traz, mas para quem for aprofundar, ali tem uma modificação crucial para esse aprofundamento, que é quando a gente, justamente isso, vejam só, para a gente ligar a ciência sempre ao espiritismo, é quando, através da Gênese, do que está escrito na Gênese, há o grande link que difere a moral religiosa, que é heterônoma, tá? Que é dito assim, a moral vem de fora, o código religioso vai dizer o que você deve fazer para se salvar. E aí, o que é que esse livro do Kardec, esse link do Kardec, da codificação espírita, que faz o Kardec com a ciência? Que a moral, ela é a evolução, né? Quando eu falo de moral, ela é autônoma. Ela não depende de nenhuma religião. Ninguém que pense diferente do que determinada religião diga merece ir para a fogueira, para a cruz ou para a espada. Não existe castigo porque você de repente feriu as leis de algum código religioso. Tudo isso aqui na Gênese, tá? E em obras que hoje vêm compor o corpo de informação espírita, obras novas de 2018 para cá, que vem compor o corpo de informação sobre o espiritismo, e de tudo isso que eu estou falando, vem embasar, comprovar, tá? Porque são pesquisadores, historiadores, comprovar e nos trazer diversas novidades nessa caminhada evolutiva. Principalmente essa, que a moral ela é autônoma, não existe castigo, ninguém vem para pagar nada. E sim, o universo, a ação de Deus no universo, ela é pedagógica. Entende-se que aquela é a melhor forma de você aprender. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que a Julinha me mandou. Podemos fazer o Evangelho no lar no dia de finados? Claro. Claro que sim. Sem problema nenhum. O dia de finados, salvo engano, eu posso estar enganado, não tenho conhecimento profundo sobre isso, é um dia que religiosamente estaria destinado a lembrança, né? Tem países até que comemoram, o México, né? Enfim, é diferente a comemoração desse dia. É destinado a lembrar desses que se foram, né? Algumas cidades ainda mantêm, acredito que aqui também,
em Recife, né, onde estamos, essa condição de visitar o túmulo. Eu me lembro que eu era criança em Garanhuns, e aí a família do meu pai ia lá pintar o túmulo dos meus avós. Enfim, tudo bem, né? Nada contra isso. Porém, vamos falar de uma visão focada no espiritismo, né? Os nossos mortos, né, ditos mortos, que na verdade não estão mortos, só eles, ora, não habitam o plano da matéria, mas não deixaram de fazer conexão conosco, de estar ligados a nós e nós a eles. Tá? O que eles mais recebem e percebem em estando do outro lado são as nossas intenções, as nossas orações. Então a gente deve pedir por quem foi, seja no dia de finado, seja em qualquer outro dia. Eu não sei de quem é a pergunta, Ferreira, né? Não consigo decifrar bem aqui. Mas eu vou estender um pouco mais a tua pergunta, tá? Eu vou puxar o fio e estender um pouco mais. Se essa a gente pode considerar se teria uma efetividade maior por ser dia de finados, não, tá? É uma data comemorativa, é um feriado. E só. Se tem a questão de que isso possa, não sei, evocar ou invocar espírito, não é bem por aí. Também não vai ter nada a ver com o dia, tá? Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma solenidade, tá? É uma solenidade, isso eu que estou dizendo, por se considerar um momento solene. Não é uma solenidade de ser uma comemoração, um ritual, mas de se considerar um momento solene, onde naquele momento você vai entrar em ressonância e em contato vibratório com a espiritualidade na sua casa. Né? O nome já diz, Evangelho no Lar. De preferência em comunhão com os seus, todos presentes. E aí ele tem tipo uma rotina, não a ser cumprida severamente, não é isso. É para quem queira, né? Fazer esse movimento de um lê e todos interpretam, dizem o que acharam da leitura que foi dita, as preces de abertura, de fechamento. Às vezes, se a gente adota uma rotina, isso faz com que a gente fique mais conectado. Para quem não, para quem consegue entrar no movimento introspectivo, meditativo e ali ler o seu evangelho, né? Recomenda-se que faça com o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a ideia é debater a mensagem do Cristo. Mas olha, a gente não concorda com o Evangelho, a gente não estava com o Evangelho na hora, mas a gente quer essa prática. Pode ser com uma leitura que te traga um tipo de reflexão, né? Positiva, obviamente. Então, não é porque existem pessoas, eu recebo perguntas de amigos protestantes, católicos, enfim, que dizem: eu posso fazer com a Bíblia, eu não quero fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gosto da ideia. Claro, claro, aqui a mesa é grande, é para todos. Então, eu espero ter respondido aí até um pouco mais, né, dessa pergunta de fazer o Evangelho no dia de finados. Pergunta sobre a volta presencial. Boa noite, boa noite. Tô morrendo de saudade da Quinta de Luz.
Quando vai voltar? Tens ideia? Tenho. A pretensão é no ano que vem. Como eu disse no início, tendo como avaliação o momento atual. Se o quadro mudar, pode ser que demore mais a voltar. Podem mandar pergunta, tá, gente? Então, gente, o Ernest Renan, né? A gente está falando de ciência e espiritismo. Muito bem. Então, o Kardec lá monta o seu esboço de estudo, o seu método científico, desenvolve a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, é aceito na academia. Tá? 10 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos é que ele escreve a Gênese, muito próximo já do seu desencarne. Então ele escreve a Gênese, que é a ligação, a conexão científica entre ciência e espiritismo. E aí, contemporâneo do Kardec, surge o livrinho que eu mostrei aqui, o Ernest Renan. Quando ele escreve a vida de Jesus, Ernest Renan é um arqueólogo que fazia muitas pesquisas para o lado do Egito, ateu e um cientista renomado, que a pedido da sua irmã, no leito de morte, ele vai buscar, ela pede que ele vá buscar Jesus. E ele só tem uma forma de fazê-lo, através da ciência. Então ele vai atrás dos originais da Bíblia. Tudo aqui nesse livrinho. Ele vai atrás dos originais da Bíblia e se encanta com a mensagem do Cristo. E prova a existência do Cristo. E flexibiliza esse olhar que às vezes é colocado muito duro pela ciência em cima de algo que está sendo analisado, ele flexibiliza de uma forma harmônica, verdadeira, fantástica. Por exemplo, quando ele vai falar do Evangelho de João, não é? O último evangelista, o João Evangelista, aquele que escreve o Apocalipse, que estima-se que foi escrito 100 anos, aliás, no ano 100, né? Ele ou seja, 67 anos depois da morte do Cristo, provavelmente o João ele não estivesse mais vivo. E o Evangelho de João é escrito por seus seguidores, por seus discípulos. É a teoria mais provável. Mas aí ele traz isso de uma forma onde o texto do evangelista não perde em nada a sua validade. Ele traz, por exemplo, as contradições históricas que tem na Bíblia, de forma que não é porque a história assertivamente não comprove ali, cirurgicamente, aliás, o acontecimento, a cronologia daquele evento, que é dito ali, que a Bíblia não tenha uma validade histórica imensa. Apesar de suas modificações. Sim. Mas tudo deve ser aceito, estudado e compreendido com o tempo pela ciência, com esse olhar científico. E é isso que garante a gente entender que o Espiritismo é essa doutrina evolutiva. Então, o livro do Ernest Renan deve ser conhecido porque ele traz, deve ser lido, porque ele nos traz, tá,
a ideia da presença do Cristo entre nós, com o olhar científico de um arqueólogo, que vai atrás de todos os originais que ele consegue e estudos que ele consegue encontrar. Porque o Cristo, eu estava conversando com uma amiga há pouco. Daqui a pouco eu volto para as perguntinhas antes de acabar, tá? Eu estava conversando com uma amiga há poucos dias, católica, e ela me falou um termo conhecido, Espírito Santo, e aquilo me tocou. E aí eu disse, olha, amiga, porque as pessoas entendem por nós coadularmos do pensamento da doutrina espírita que nós estamos afastados de qualquer pensamento que remeta ao Cristo, a Deus, ou bem, que a gente só quer saber de manifestação de espírito, e não é por aí. Então, eu disse, olha, eu acredito no Espírito Santo. Acredito mesmo. De uma outra forma, mas acredito. Porque para mim, nós vivemos na consciência do Cristo. Nós somos seres mantidos, imersos nessa consciência. Nós não divergimos tanto em pensamento. Apesar de nesse tumulto que a gente vive aqui no mundo dos encarnados, porque é denso, não é fácil, é pesado, tá? E a gente percebe com o olhar dos sentidos físicos, né? Com essa leitura, aliás, dos sentidos físicos, então é muito denso para nós. Nós não divergimos tanto uns dos outros e nós vivemos imersos nessa consciência crística. E aí, que pode ser tido como Espírito Santo ou não. E aí o seu evangelho. E a ideia de a gente entender esse evangelho como evolutivo. Como eu disse a vocês, por 150 anos, quase isso, se teve a ideia na Gênese de uma concordância com a Igreja Católica, por exemplo, de uma moral heterônoma que viesse de fora. Os espíritos que nos colocariam o que fazer da vida e estariam ali para nos punir. Aí em 2018, eis que uma pesquisa que já rolava antes é publicada dizendo assim, o Kardec nunca escreveu isso. Os espíritos nunca disseram isso através do Kardec. Em 2018, a moral, ela é autônoma. É você que faz a tua história, independente de qualquer coisa. Aí vê que interessante a gente perceber esse movimento evolutivo, assim como evolutivo é o Cristo. Aí lá atrás ele falou por parábolas, porque ele entendia que aquelas pessoas iriam compreender daquela forma, e iria ficar gravado assim, registrado assim. Hoje ele se manifesta em cada um de nós, com todo o seu poder. Até onde nós conseguimos dar abertura a isso, obviamente. Lá com o Kardec, há 150 anos, ele manifestou-se através do que chamamos de mediunidade. Não é? O Kardec se deparou quando ele disse lá, somos as almas dos espíritos que habitaram a Terra. Dos homens que habitaram a Terra. Aí o Kardec faz a pergunta, e como é que vocês se comunicam conosco? Através dessa ferramenta evolutiva que é a mediunidade. Tudo isso imersos, banhados pela consciência do Cristo. Vamos ter uma perguntinha aqui? Vocês podem dizer aí, dentro da nossa temática, o que quiserem, tá? Como tratar
desob em casa, né? Que seria como fazer uma desobsessão em casa, como tratar as obsessões em casa, cuidando de si, tá? Através da manifestação, utilizando a ferramenta mediúnica, não pode ser. As desobs estão sendo tratadas, as obsessões estão sendo tratadas, estão. Como eles não passaram para nós? Eles não passam o que não é da nossa alçada. Então a espiritualidade, ela falou o seguinte: estamos tratando fisicamente, tratando dos agravos à saúde, tratando das questões obsessivas, tratando daqueles que pedem por tratamento. Estamos. Como? Isso não interessa a vocês. Assim, deles para nós, né? Para a dirigência. Nós, vocês não têm elementos para compreender como nós estamos fazendo, tá? Então, as obsessões para você tratar em casa, não é? Evangelho no lar, água fluidificada e informação. Estudar. Ver onde é que tudo que você estuda, tudo que você se conecta, vibra em você, enquanto pauta a sua vida. Aliás, o quanto isso cabe na pauta da tua vida. Lembre-se, imersos na consciência do Cristo. Então, como eu me conecto a Ele? Vamos lá. Pergunta. Foi essa, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu ouvi dizer que um homem era muito obsediado e se fizesse tratamento ele desencarnava. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Veja, do tipo assim, ele fez o tratamento para aquele movimento obsessivo. Márcio vai trazer isso, tá? Ele tá até vendo aí a live, tá aí o último comentário até dele. Márcio, ele é o gestor da atividade de desobsessão na Quinta de Luz. Vejam só, uma casa espírita, ela é um tripé, tá? Estudo, que compreende desenvolvimento mediúnico, tratamento espiritual e desobsessão. Então, a casa espírita, sem isso, ela não se sustenta. Estudo, que compreende desenvolvimento mediúnico, tratamento espiritual e desobsessão. Então, Márcio, ele faz a parte de desobsessão lá na casa. Então, ele vai vir falar sobre isso. Está no nosso script. Agora, é o que eu disse no começo, né, da nossa conversa, aí no meio, aliás. Precisa estudar, precisa conhecer algo. Livro dos Espíritos, livro dos médiuns, é como se dá a mediunidade. A gênese que a gente está falando aqui, esse braço científico do espiritismo e evolutivo, estou falando de evoluções documentadas, quando eu falei das publicações de bem pouco, né? E a ciência que vai comprovando, derrubando aqueles códigos religiosos antigos que eu falei aqui antes. Não é? Aqueles códigos que não poderiam ser contestados, porque não se tinha como comprovar aquilo que estava dizendo, e a ciência que vai derrubando isso e comprovando e nos trazendo uma realidade que não é em nada distante do nosso caminho evolutivo. Tá? Então, estudar, ler alguma coisa a respeito, praticar, fazer, gente, as pequenas conexões, certo? As pequenas ligações e perseverar nisso, não precisa de grande gasto de energia, e assim você vai caminhando e ampliando essas conexões ao longo do caminho. É tempo. É tempo. Quanto, minha amiga que perguntou, o meu amigo, a respeito de ouvir dizer que um homem fez um tratamento para
de desobsessão e ele desencarnou. Pode ser? Pode, tá? Pode, mas aí eu vou deixar no ar para quem tem mais até competência de responder, que é aí o Márcio, o João, tá certo? Pode. Raros casos, tá? Mas pode. Ele pode estar sofrendo de um processo obsessivo a um ponto tal que o agravo à saúde está tão grande que a espiritualidade prefere tratá-lo do lado de lá do que do lado de cá. Cá ele vai ficar sofrendo ainda mais. E aí eles preferem levá-lo porque é chegada a hora deles, não fazem nada arbitrariamente, tá? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta e lembro que na faculdade lidei e gostava muito dessa área de prótese e órtese, né, que lida com amputados. Eu vi pessoas sofrerem muito por acidente de moto, de repente porque estava com a perna machucada, que tinha osteomielite, que o osso tinha pego no asfalto, tinha infeccionado, enfim, sofrer por anos. E depois que amputou a perna, essa pessoa virou até atleta. Um rapaz mesmo que eu acompanhei, tá? Com a prótese, né? Elaborada para ele, até atleta ele se tornou. Então, pode ser assim, fazendo essa analogia. O corpo pode estar tão adoecido que a terapêutica de desobsessão pode ali fazer com que a vitalidade finde. Certo? Agora, mas lá no centro espírita pode acontecer isso, a pessoa entrar e naquela sessão de desobsessão que a gente pode ouvir o médium, o espírito falando através do médium, o indivíduo desencarnar. Aí não, gente. Aí já vai ser uma pessoa, isso já vai acontecer com uma pessoa que já está acamada, já está no seu processo aí caminhando para o fim. Tá bom? Márcio vai falar mais a respeito disso. Pergunta. Tem mais, Julinha? Tem não. Muito bem, pode mandar, tá? Tem aqui um comentário, né, meu amigo? Deixa eu ver, Shell Silva. Deixa eu ver aqui. Todo ser humano tem seu contato diferente. O que eu sinto hoje é que sinto uma energia bem no momento que recebo ou estou lendo muito e ouvindo muito sobre o assunto. Veja, a respeito do seu comentário, né? Perceber uma energia diferente, né? Quando recebe uma informação ou está ali lendo muito sobre um assunto. Exato. Nós somos seres bem mais amplos do que imaginamos. A gente eu tenho falado muito a respeito de coisas que estão no planejamento. Mas sim, a gente vai entrar nesse papo bem energético. Mas antes eu tenho que contar que vocês não vão perder o chão quando a gente entrar nisso. Porque se conectar apenas ao fenômeno, tá, nos afasta, pode nos afastar dessa consciência crística, tá, da ideia de que o Cristo está em nós e o seu evangelho é o exemplo. E aí a gente tem esse diapasão da moral autônoma, daquilo que a gente, do processo evolutivo autônomo, que é nossa responsabilidade. Mas a intuição, a visão de futuro, os canais que se abrem, principalmente se você está numa história que você pode ser o facilitador, ou através de você o universo pode ajudar a outra pessoa, você pode ser um mecanismo de ajuda a outro, aí sim, amigo, você vai estar completamente aberto à passagem deles, né? A ideia de trânsito deles, tá? E aí, dependendo das tuas práticas e do cuidado consigo, não é somente o cuidado físico, mas psíquico, você pode perceber muito bem esse momento de inspiração, de iluminação, digamos assim, tá bom? Espero, não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu achei muito bacana o teu comentário, tá?
Falta um minuto, né, Júlia? Passo rápido aqui, espero ter sido coerente na minha fala, no que quis transmitir para vocês. É sempre esse papo, é sempre no tom, em tom de conversa. Precisa se estudar, precisa se ler, né? Ver alguma coisa, porque essa era, né? Essa era da informação. É a informação hoje, a verdadeira informação que nos salva. E para ela ter, para termos, né, a informação como verdadeira, a gente tem que ter uma âncora, tem que ter um estudo, um processo de conhecimento. Tudo bem? Muito bem, então. Fiquem todos com Deus. Protejam-se, vacinem-se, instruam as pessoas que de repente pensarem diferente disso. Ainda não acabou. Vai acabar. A pandemia, eu estou falando. Mas ainda não acabou. A gente tem que ter os mesmos cuidados. Ou então a gente pode ser surpreendido por algo não agradável. Porém, não se desesperem. Como eu disse no começo, estar encarnado nesse momento histórico atual é importantíssimo. É importantíssimo. A gente tem que se desapegar. Os nossos apegos é que nos desesperam. Então a gente tem que trabalhar esses apegos e ter paciência. Tá? Gostei de uma frase que uma amiga me disse assim que, né, eu só sei que nada sei porque Sócrates falou, porque se ele não tivesse falado nem disso eu saberia. Então tá, vamos ter paciência de aprender. Não é isso? Então, gente, fiquem em paz. Paz nos seus corações. Um abraço para vocês e todas as suas famílias. Perdoem-se, confraternizem, com segurança, mas confraternizem. E até o nosso próximo encontro. Beijo grande. Tchau, tchau.